Você já sentiu que vive uma vida que não é sua? Pense nisso. Neste momento, você está vivendo a vida que realmente deseja ou a que os outros esperam de você? A pergunta parece simples, mas a resposta poderia mudar tudo. Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes da história, descobriu algo fascinante sobre a conexão entre nossa autenticidade e a realidade que experimentamos. Segundo Jung, quando sua vibração interior é autêntica, seu mundo exterior começa a se transformar de maneiras que parecem quase mágicas. Mas antes de falar de transformação, vamos falar de você. Quantas vezes você silenciou aquela voz interior que diz que algo não está certo? Quantas vezes você ignorou seus desejos mais profundos para satisfazer expectativas alheias? Você não está sozinho. Vivemos em um mundo projetado para nos distrair de nossa verdade, para nos manter presos em uma realidade que não ressoa com nossa alma. Jung entendeu perfeitamente. Sua visão se tornará clara quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Este despertar é o primeiro passo para a transformação autêntica. O mundo moderno nos bombardeia constantemente com mensagens sobre quem deveríamos ser. Redes sociais, publicidade, família, amigos, todos têm uma opinião sobre nossa vida. E em meio a tanto ruído, essa conexão com o nosso ser interior, o que Jung chamaria de si mesmo, se enfraquece. Cada vez que escolhemos agradar aos outros acima de nós mesmos, estamos enviando uma mensagem poderosa ao nosso inconsciente. Não sou suficientemente importante. Jung descobriu que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas como pensava Freud. É uma força criativa e transformadora que constantemente tenta nos guiar para a totalidade. Essa inquietação que você sente, esse desconforto quando algo em sua vida não está alinhado, não é coincidência. É seu inconsciente tentando se comunicar com você, mostrando o caminho para seu verdadeiro ser. Pense nas decisões importantes que você tomou ultimamente. Elas nasceram de um lugar de autenticidade ou de medo. Foram impulsionadas por sua verdade interior ou pela necessidade de aprovação. Jung nos advertiu que as decisões que não estão alinhadas com nossa essência só geram mais fragmentação interna, mais desconexão. Mas algo extraordinário acontece quando você começa a escolher a si mesmo. Não estou falando de egoísmo, que é agir apenas a partir do ego, mas de autenticidade, que é agir a partir da alma. Jung explicou magistralmente: o privilégio de uma vida é ser quem você é. E quando você exerce esse privilégio, quando honra sua verdade interior, o universo responde. A sincronicidade, um conceito que Jung introduziu ao mundo, começa a se manifestar. Esses encontros casuais, que parecem chegar no momento perfeito, essas oportunidades que surgem do nada, essas pessoas que aparecem exatamente quando você precisa, não são coincidências. São o reflexo externo do seu alinhamento interno. Mas como começar esse processo de transformação? Jung nos oferece uma resposta poderosa, enfrentando nossa sombra. A sombra é aquela parte de nós que rejeitamos, reprimimos ou negamos. São nossos medos, nossas inseguranças, nossos aspectos inaceitáveis. E embora possa parecer contraditório, é precisamente na integração dessas partes escuras onde encontramos nossa luz mais brilhante. Imagine por um momento que você passou toda a sua vida tentando ser perfeito, reprimindo sua raiva, sua tristeza, seus desejos. Jung diria que essas emoções e desejos não desaparecem quando você os ignora, simplesmente afundam em sua sombra, ganhando força em silêncio. E a partir daí, começam a sabotar sua vida de maneiras sutis. Você já se perguntou por que às vezes reage desproporcionalmente a situações aparentemente pequenas? Ou por que se sente atraído por pessoas ou situações que sabe que não são boas para você? Jung explicaria isso como projeções da sua sombra. O que você não reconhece em si mesmo, projeta no mundo exterior. Mas quando você tem a coragem de olhar para dentro,
de aceitar essas partes rejeitadas, algo extraordinário começa a acontecer. Sua energia, que antes estava dividida entre manter a máscara e reprimir sua sombra, agora flui livremente. E essa energia liberada é o que Jung chamaria de vibração autêntica. Esta vibração não é um conceito místico abstrato. É um estado de coerência interna, onde seus pensamentos, emoções e ações estão alinhados com sua verdade mais profunda. E quando você vibra a partir desse lugar de autenticidade, as pessoas e situações que não ressoam com essa frequência naturalmente se afastam, enquanto aquelas que estão em sintonia com você se sentem magneticamente atraídas. Até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino, advertia Jung. A transformação começa com este ato de consciência, com a vontade de ver o que antes você preferia ignorar. Porque só quando você conhece sua escuridão, pode escolher conscientemente sua luz. Agora, este processo não acontece da noite para o dia. Jung entendia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é um caminho para toda a vida. Requer paciência, compromisso e, sobretudo, compaixão por si mesmo. Haverá momentos de clareza cristalina e momentos de profunda confusão. Dias em que você sentirá que avançou quilômetros e outros em que parecerá que retrocedeu. Tudo isso faz parte da jornada. Um dos maiores obstáculos que você enfrentará é o medo da rejeição. Jung observou que, como seres humanos, temos uma necessidade inata de pertencimento. E quando começamos a viver autenticamente, existe o temor de que, ao mostrar nosso verdadeiro ser, percamos conexões importantes. O paradoxo é que as conexões baseadas em uma falsa versão de você nunca poderão satisfazer sua alma. Quais relações em sua vida realmente o nutrem? Quais o deixam exausto? Jung nos convidaria a observar nossas relações como espelhos de nosso mundo interior. As pessoas com as quais escolhemos passar tempo refletem nossas crenças mais profundas sobre nós mesmos. Se você permite relações que drenam sua energia, que cruzam seus limites ou que o fazem sentir-se menor, há uma parte de você que ainda acredita que merece esse tratamento. Estabelecer limites saudáveis é um ato fundamental de amor próprio. Não são barreiras para afastar os outros, mas pontes que permitem relações mais autênticas. Quando você diz não ao que não ressoa com você, está dizendo sim ao seu bem-estar. E embora algumas pessoas não entendam esses limites, as que realmente o valorizam os respeitarão. Jung entendia profundamente o poder da intuição como guia neste processo. Ele a descrevia como uma função psicológica que nos permite perceber possibilidades, que vai além do que podemos ver ou tocar. É aquela sensação no estômago que diz quando algo está certo ou errado para você, mesmo quando você não pode explicá-lo racionalmente. Mas para ouvir essa intuição, você precisa de silêncio. Em um mundo que valoriza o ruído constante, a produtividade incessante e a conexão permanente, criar espaços de silêncio é revolucionário. Jung praticava a introspecção diária, dedicando tempo a conectar-se com seu mundo interior através de sonhos, meditação ou simplesmente momentos de quietude. Quando foi a última vez que você se permitiu estar completamente em silêncio, sem distrações? A intuição fala em sussurros e só na quietude podemos ouvi-la. Quando você cultiva essa conexão com sua sabedoria interior, as decisões que antes pareciam impossíveis começam a se clarificar. Você começa a sentir, mais do que pensar, o caminho correto. E à medida que você segue este caminho, começam a ocorrer aquelas sincronicidades das quais Jung falava. Talvez você encontre um livro que responde exatamente à pergunta que estava fazendo. Ou receba uma ligação de alguém em quem estava pensando. Ou surja uma oportunidade perfeita, justamente quando você estava pronto para ela. Jung não via essas coincidências como aleatórias, mas como manifestações da profunda interconexão entre psique e matéria. Torne-se quem você é,
era um dos princípios fundamentais de Jung, tomado do poeta Píndaro. Não se trata de criar algo novo do zero, mas de descobrir o que já existe dentro de você. É um processo de remoção, de tirar camadas de condicionamento social, expectativas internalizadas e medos herdados para revelar sua essência original. Esta essência, o que Jung chamaria de si mesmo, não se encontra isolando partes de você, mas integrando todas elas. A verdadeira autenticidade inclui tanto suas luzes quanto suas sombras, suas fortalezas e suas vulnerabilidades. Não é a perfeição que buscamos, mas a totalidade. À medida que você avança neste caminho de integração, sua vibração, essa energia que emite ao mundo, muda. Já não flutua entre extremos, impulsionada por medos inconscientes ou desejos reprimidos. Torna-se coerente, estável, autêntica. E o mundo exterior, como um espelho perfeito, começa a devolver-lhe essa mesma coerência. As relações se transformam. Você não mais atrai pessoas que reforçam suas feridas, mas aquelas que ressoam com sua verdade. O trabalho deixa de ser um fardo e se torna a expressão de seus dons. As decisões que antes o paralisavam agora fluem naturalmente. Não porque a vida se torne repentinamente fácil, mas porque você está alinhado com seu propósito. Jung entendia que este propósito não é algo externo que devemos buscar desesperadamente, mas um chamado interno que devemos ter a coragem de ouvir. Sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar dentro de seu coração, dizia. E quando essa visão se clarifica, a realidade se reorganiza para refleti-la. Isto não é pensamento mágico, é psicologia profunda. Jung observou como nossas crenças mais arraigadas moldam nossa percepção da realidade. Se você acredita no mais profundo que não merece amor, interpretará cada interação através dessa lente, confirmando-se repetidamente que tinha razão. Mas quando essa crença se transforma, quando você começa a reconhecer seu valor inerente, as mesmas interações são interpretadas a partir de uma nova perspectiva. A transformação da realidade começa com a transformação da percepção. E a percepção muda quando nos atrevemos a questionar nossas verdades mais arraigadas. Quais são as crenças que têm dirigido sua vida sem que você percebesse? Jung nos convidaria a examiná-las com curiosidade compassiva. Não para nos julgarmos por tê-las sustentado, mas para nos libertarmos de seu poder inconsciente sobre nós. Esta libertação não é instantânea. Jung a descrevia como um processo alquímico, onde o chumbo de nossas feridas se transforma gradualmente no ouro de nossa sabedoria. Cada vez que você reconhece um padrão limitante, cada vez que escolhe uma resposta diferente, cada vez que se atreve a ser autêntico quando seria mais fácil se esconder, você está participando desta alquimia sagrada. E assim como o alquimista transforma a matéria, você transforma sua realidade. Não controlando obsessivamente as circunstâncias externas, mas mudando sua relação com elas. Jung entendia que o verdadeiro poder não está em dominar o mundo exterior, mas em conhecer e dirigir o mundo interior. Este conhecimento não é teórico, é experiencial. Não basta ler sobre Jung ou assistir a este vídeo. Você precisa viver estes princípios, experimentá-los no seu dia a dia. Porque, como Jung diria, aquilo que você não torna consciente se manifesta em sua vida como destino. Como você pode começar hoje mesmo? Jung sugeriria práticas como observar seus sonhos, onde o inconsciente se comunica livremente, manter um diário, onde padrões e sincronicidades se tornam visíveis, e simplesmente prestar atenção às suas reações emocionais, especialmente as desproporcionais, que costumam sinalizar conteúdos da sombra. Uma prática particularmente poderosa é perguntar-se, diante de decisões importantes, isto me aproxima ou me afasta da minha autenticidade? Não busque a resposta em sua mente analítica, mas em seu corpo. A verdade ressoará fisicamente como uma sensação de expansão, leveza ou abertura.
O desalinhamento se sentirá como contração, peso ou fechamento. À medida que você se torna mais sensível a estes sinais sutis, sua bússola interna se fortalece. Você não precisa mais buscar aprovação externa porque reconhece a autoridade de sua sabedoria interior. Esta é talvez a liberdade mais profunda que Jung nos convida a experimentar, a independência da validação alheia. Com esta liberdade vem uma responsabilidade igualmente profunda. Se somos co-criadores de nossa realidade, como Jung sugeria, então cada escolha importa. Cada momento de autenticidade ou compromisso com a verdade contribui para um campo de consciência que transcende nossa experiência individual. Jung cunhou o termo inconsciente coletivo para descrever este campo compartilhado que contém os arquétipos e padrões que conformam a experiência humana. Quando você se atreve a viver autenticamente, não só transforma sua realidade, mas contribui para a evolução deste campo coletivo. Sua coragem para enfrentar sua sombra torna o caminho um pouco mais fácil para todos os que vêm depois. Esta é a verdadeira natureza da vibração autêntica que Jung compreendeu. Não é apenas pessoal, é transpessoal. Ressoa para além dos limites do eu individual e toca o campo coletivo. Por isso, quando uma pessoa se atreve a viver sua verdade, inspira outros a fazer o mesmo. Não mediante pregações ou imposições, mas através do poder silencioso do exemplo. Você já notou como se sente na presença de alguém genuinamente autêntico? Há uma qualidade magnética, uma paz contagiosa que emana daqueles que fizeram este trabalho interior. Eles não precisam convencê-lo de nada. Sua mera existência é um convite à sua própria autenticidade. Tornar-se esta presença para os outros é talvez o maior presente que você pode oferecer ao mundo. Como diria Jung, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Sua autenticidade catalisa a autenticidade nos outros. Mas este caminho não está isento de desafios. A resistência aparecerá, tanto interna quanto externa. Internamente, você enfrentará dúvidas, medos e o que Jung chamava de guardião do limiar, aquela parte de você que prefere a segurança do conhecido, mesmo que o conhecido o faça infeliz. Externamente, algumas pessoas em sua vida podem se sentir ameaçadas por sua transformação. Jung o compreendeu perfeitamente. A aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e o epítome de uma perspectiva de vida completa. Aceitar-se plenamente significa abraçar tanto suas luzes quanto suas sombras, e isto pode resultar incômodo para aqueles que preferem mantê-lo em uma versão limitada, mas previsível de si mesmo. Alguns se afastarão e isso está bem. Nem todos estão destinados a acompanhá-lo em cada etapa de sua jornada. Jung entendia que, às vezes, o desapego de certas relações é necessário para seu crescimento. Não se trata de rejeição, mas de honrar o caminho único de cada alma. O fascinante é que, à medida que você solta o que já não ressoa consigo, relações, trabalhos, crenças, identidades, cria espaço para novas conexões que estão alinhadas com sua autenticidade emergente. A natureza aborrece o vácuo e o universo responde à sua coragem, preenchendo esse espaço com experiências que refletem sua nova vibração. Esta é a alquimia da qual Jung falava. Não apenas transmutamos nosso chumbo interno em ouro, também transformamos nossa realidade externa através deste trabalho interior. O que você nega, o submete. O que você aceita, o transforma, dizia. E a transformação não é apenas pessoal. Jung visualizava uma evolução da consciência coletiva através do trabalho consciente de indivíduos comprometidos com seu crescimento. Cada pessoa que tem a coragem de enfrentar sua sombra, integrar suas polaridades e viver a partir da autenticidade, está contribuindo para este despertar coletivo. Em um mundo que parece cada vez mais fragmentado,
dividido e desconectado, este trabalho interior adquire uma dimensão quase sagrada. Não se trata apenas de melhorar sua vida, trata-se de participar na cura de uma consciência coletiva ferida. Jung o viu claramente. Não há nascimento da consciência sem dor. Esta dor, a dor de ver nossas ilusões desmoronarem, de enfrentar nossas sombras, de soltar identidades familiares, não é punição, é iniciação. É o fogo alquímico que transmuta a matéria-prima de nossa experiência no ouro da sabedoria encarnada. E à medida que mais pessoas empreendem esta jornada, o campo coletivo começa a mudar. Jung o expressou belamente. Assim como um círculo menor está contido em um maior, também as qualidades inferiores estão contidas nas superiores. Portanto, uma vez que se alcançou um nível superior de consciência, não se pode desfazê-lo, nem o círculo pode reduzir-se novamente. Sua vibração autêntica contribui para esta expansão irreversível do círculo da consciência. Cada ato de coragem, cada escolha consciente, cada momento de autenticidade ondula através do campo coletivo, tocando vidas de maneiras que você jamais poderia imaginar. Este é talvez o convite mais profundo de Jung. Reconhecer que seu trabalho interior tem consequências cósmicas. Não é uma indulgência egoísta, é uma responsabilidade sagrada. É preciso a maior coragem para viver sem auto-engano, afirmava. Você terá essa coragem? Atrever-se-á a olhar para dentro, a enfrentar suas sombras, a romper com padrões que já não lhe servem? Terá a coragem de ser autêntico, mesmo quando parecer mais fácil esconder-se? Confiará que quando sua vibração é autêntica, sua realidade se transformará? A decisão é sua, e só sua. Ninguém pode percorrer este caminho por você. Mas tampouco você está sozinho. Cada pessoa que teve a coragem de buscar sua verdade, desde Jung até os milhões de buscadores anônimos ao longo da história, acompanha-o invisivelmente. E eu estou aqui, comprometido com minha própria jornada, compartilhando o que aprendi, tropecei e descobri no caminho. Esta comunidade que estamos construindo juntos é um campo de ressonância onde podemos apoiar-nos mutuamente neste trabalho sagrado. Se esta mensagem ressoou com você, se sentiu uma centelha de reconhecimento ou um chamado interior enquanto escutava, tome-o como uma sincronicidade. Um sinal de que você está exatamente onde precisa estar. Sua alma o guiou até aqui por uma razão. Agora, leve esta reflexão para a sua vida. Pergunte-se: onde estou negando minha autenticidade? Que partes de mim tenho reprimido ou ignorado? O que mudaria em minha vida se eu tivesse a coragem de ser completamente eu mesmo? Não se apresse a responder. Deixe que estas perguntas amadureçam em você, que trabalhem nas profundezas do seu inconsciente. Como Jung sabia, as respostas mais verdadeiras não vêm da mente analítica, mas das profundezas da alma. E enquanto esta reflexão continua, convido-o a compartilhar sua experiência nos comentários. Que parte desta mensagem ressoou mais com você? Que sincronicidades experimentou em seu próprio caminho? Suas palavras poderiam ser exatamente o que outro membro desta comunidade precisa ouvir hoje. Se esta mensagem foi valiosa para você, compartilhe-a com alguém que considere que poderia se beneficiar. Não subestime o poder de uma simples recomendação. Poderia ser o catalisador que alguém precisa para começar sua própria jornada de transformação. E se ainda não o fez, junte-se a esta comunidade inscrevendo-se e ativando as notificações. Cada semana aprofundamos nestes temas, explorando diferentes aspectos do caminho para a autenticidade e a transformação pessoal e coletiva. Lembre-se das palavras de Jung: quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. Seu despertar não é só para você, é um farol para todos nós. Obrigado por estar aqui, por sua atenção, por sua abertura e por seu compromisso com sua verdade. O mundo precisa de sua vibração autêntica, agora mais do que nunca.
Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos esta jornada juntos. Enquanto isso, lembre-se, quando sua vibração é autêntica, sua realidade se transforma. E essa transformação é o presente mais precioso que você pode oferecer a si mesmo e ao mundo.